Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa TV Monteiro. Mais uma vez com a convidada Vera Tenório, diretora-geral da Escola Monteiro Lobato, educadora, que veio tratar conosco de um tema fundamental no século XXI. Para onde vão os valores? Tudo bem, professora Vera? Tudo bem, Ivana? Então, professora Vera, a pergunta que eu acho que é a questão central da nossa conversa de hoje é de que maneira que a escola pode contribuir com a formação de valores morais e éticos dessa geração de hoje, formando seres capazes de distinguir o que é o certo do que é errado. Bem, boa tarde, telespectadores da TV Monteiro. É com muito prazer que nos encontramos aqui, a coordenadora Ivana, e eu que partilho com essa equipe a construção e formação de crianças e jovens para falar de um tema que tem inquietado a todos nós que hoje construímos projetos educativos, mas também todos nós como cidadãos, que seria qual a questão dos valores e como foi colocada a ideia central, como a escola contribuir para que haja a construção desses valores nessa geração que a gente está educando. Eu gostaria, antes de responder essa questão prioritária do ponto de vista da reflexão do tema, falar um pouco de que não dá para a gente pensar em valores sem situá-los dentro de um contexto de sociedade. Sempre me parece, Ivana, quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar onde acontece, quais são as relações da cultura que estabelece esta formação e o que acontece no dia a dia dessa geração que vai terminar construindo referências a partir das quais comportamentos e atitudes passam a ser explicitados. Então eu gostaria de falar, como outras vezes já citamos, que a gente vive numa sociedade chamada pós-industrial. Nós tivemos até década de 40, com certeza, todo o século XX já ocupou o espaço dessa sociedade pós-industrial, que vale a pena a gente ter clareza de que o mundo está inquieto, ter clareza também que somos 7 bilhões de habitantes, pelo menos, divulgados, e que de alguma forma não são 7 bilhões de habitantes apenas para a gente pensar como sobrevivência, mas nós temos à nossa disposição 7 bilhões de cérebros. E que a educação no século XXI, deve pensar que o cérebro representa aquela grande condição de fazer seres pensantes que encontrem saídas e possibilidades para resolver os desafios desta sociedade. Então, como é que é essa sociedade que a gente está vivendo? Se nós imaginarmos que o século XX já trouxe essa matriz, nós temos de pensar que essa sociedade, ela trouxe para nós 2 características fundamentais: a mundialização e as novas tecnologias como referências de ferramentas a partir da revolução da informática. Também temos de pensar que essa sociedade do século XX, nós educadores, que não somos tão jovens, que podemos acompanhar um pouco esse processo da década de 60 até o momento, a gente dá conta que o século XX marcou um século de desmistificações. Desmistificações de modelos de educação, desmistificações, com certeza, da história do homem e, principalmente, o que mais deixou claro é que ele trouxe uma crise das referências dos valores que orientavam as condutas humanas. E é importante a gente dar conta que não foi só uma crise dos valores do ponto de vista da moralidade, mas também houve uma ruptura dos valores tradicionais. Então, a tradição que nós dispunhamos de quem nasceu década de 20, 30, 40, 50, cujo olhar da geração jovem, quando olhavam, vamos dizer, de uma forma metafórica, olhavam para trás para ver os avós, os pais como educavam, passaram a não ter mais nenhuma referência que deve suporte às suas escolhas de educação, ao seu discurso de crença e de valor na relação com o humano. Então é importante também situarmos que esses valores de alguma forma, não aconteceu essa crise de valores, não foi só nessa perspectiva da moral e da tradição. Mas o que aconteceu que chegou de novo nessa sociedade? Passaram a nós termos valores da ciência, do progresso, valores de uma sociedade onde as transformações econômicas
viabilizar outras relações da produção, do modelo de trabalho. E, para exemplificar bem rápido, o século XX testemunhou, no mundo inteiro, declínio maciço das adesões religiosas e tradicionais, foi desintegrando, criando um esgarçamento das relações de sociedade. Eu gosto muito dessa palavra do esgarçar, quer dizer, você vai fragilizando as relações, fragilizando as formas de escolhas que vão definir, seja a vida pessoal ou a vida profissional, mas principalmente a construção das gerações. Também testemunhamos uma explicitação do individualismo, que quem tiver acesso aos livros do Bauman, onde ele vai falar da sociedade líquida, né, do mundo líquido, que tudo ficou meio fluido e frouxo, e esse individualismo radical, ele veio quebrar os laços herdados e os grupos que tinham as identificações por pertencimento. É uma característica que fragilizou a construção, não, as vivências de valores universais. É um mundo também dominado pelo interesse e principalmente pelos valores narcísicos. Por que eu estou focando muito nessa questão do individualismo e do narcisismo? Porque nós estamos saindo da educação, estamos vendo crianças e adolescentes dentro de modelos tão estereotipados, eu diria, verdadeiras caixas, onde eles não conseguem fluir, porque a educação e os valores que foram passados são centrados só neles próprios. Não tem uma dinâmica da troca e das vivências de grupo ou de coletividade. Então, a partir daí, o que é que a gente teve? Uma crise dos valores universais. Nós aprendemos, na nossa geração, continuam existindo valores, só não estão organizados como uma matriz da sociedade, que é a gratidão, o respeito, a honestidade, a lealdade, a tolerância, são posturas que, pelas escolhas e vivências, tornaram-se chamadas valores universais, que nesse momento dessa sociedade foram substituídos por modelos de estética. Tudo virou estético, virou designers, como se o ser humano pudesse aprender pela imagem, pudesse aprender pelas mídias, pudesse aprender sem relação com outros seres humanos. Então, dessa perspectiva, o que a gente quer deixar claro, e que eu gostaria de citar, o Jean Baudrillard, que está nesse livro da Unesco, Para Onde Vão os Valores, quando ele diz: os progressos das especializações levaram à fragmentação de cada valor. Então a gente está vivendo um reino dos fragmentos. Tudo é quebrado. Você não tem uma visão de totalidade. E quando a gente parte para educar a partir de uma visão de totalidade, não de uma escolha, não, é para educar para andar assim, ou para falar com tal significação ou postura, você diz: todos os homens devem falar com a linguagem complexa, ou com uma linguagem que dê significação ao cotidiano. Você parte de uma visão maior. O que acontece então, segundo ele? Os valores fragmentados não podem orientar a história, porque estão a serviço de finalidades menores. Eu me assusto hoje, quando convivo com coletivos ou pessoas fazendo palestras, que a análise tem uma visão fantástica de totalidade. Aí alguém levanta a mão para falar: na minha casa, o meu boneco. As explicações vão reduzindo a dimensão da importância daquela situação ou do fato numa coletividade. E o que ele diz? Quando a gente subdivide a ética, perde de vista a dignidade humana e elabora uma cultura que se pode considerar um bom espetáculo. Desde a década de 70, que nós temos muitos livros publicados chamados A Sociedade do Espetáculo. E nessa visão, a gente perde a produção do sentido. Para não ir muito longe, eu vou abrir um parênteses aqui pequenininho. Quando a gente perde a produção do sentido, a gente se pergunta: e por que tanta gente desistindo de viver? Que o sentido da vida vem do sentido das significações dadas a ações, movimentos e afetos desde quando se é criança. Isso se perdeu nessa cultura. Daí porque tudo isso que nós fazemos hoje, nós fomos abrindo mão das significações maiores e passamos então a esperar
cada vez mais a olhar para a criança para fazer o que ela quer e não o que ela pode descobrir que é significativo dela na relação com o outro ou com o mundo. Aí vem a questão de, então, temos como, fazendo educação, ocupando um espaço que, querendo ou não, ele é menor, mas é uma sociedade miniatura, que é a escola, contribuir, que é o que você pergunta, para desenvolver a construção dessa perspectiva. Temos um teórico que vai falar um pouco para a gente, essa abertura de uma reflexão, qual é o lugar da escola nessa construção das competências ou incorporação de comportamentos morais e éticos. Então, vamos assistir agora a um vídeo do teórico Yves de Lattaille, conceituando moral e ética. O campo da moralidade humana é um campo estudado, refletido há décadas e décadas, séculos e séculos, né? Sempre foi uma preocupação, digamos, de filósofos e também de religiosos. Hoje em dia eu tenho trabalhado com uma diferenciação entre moral e ética. Antes de colocar essa diferenciação, sejamos claros, né? Moral e ética podem ser considerados sinônimos e dizem respeito à preocupação do ser humano com os costumes sociais, como agir em sociedade, como conviver com as outras pessoas. Então, moral e ética são perfeitamente concebíveis enquanto sinônimos. Mas é possível aproveitar o fato de haver duas palavras para colocar duas definições, que são as seguintes. Podemos chamar de moral a dimensão da obrigatoriedade. Vale dizer, a moral implica o tema do dever. O tema do dever significa que há coisas obrigatórias que devem necessariamente serem feitas. Por exemplo, não matar. Isso é um dever, no caso negativo, que proíbe o matar. Então, podemos considerar a moral como da área da obrigatoriedade, do dever, vale dizer, a pergunta da moral é como devo agir. A ética pode ser reservada a uma outra pergunta que é que vida eu quero viver? O que é a felicidade? O que é uma vida que vale a pena de ser vivida? Então, enquanto a moral manda, podemos dizer que a ética aconselha. A moral é da dimensão da obrigatoriedade e a ética é da dimensão do desejável. O campo da moral ou da ética podem ser estudadas de várias formas, pensadas de várias formas. Uma é do ponto de vista normativo, ou seja, bom, que vida vale a pena viver, quais são os deveres necessários. A filosofia tem tratado desse tema, procurando os fundamentos dos deveres, a possibilidade de uma vida boa, como fez Aristóteles. Muito bem. A área da psicologia se faz uma pergunta precisa. E a pergunta precisa é a seguinte: como, por que processos, uma criança e um adulto torna-se um ser moral e um ser ético? Quais são os processos psicológicos que presidem o fato de uma pessoa considerar para si obrigatória determinada conduta ou desejável determinado comportamento ou atitude? Então, o problema da psicologia é a descrição das fases do desenvolvimento moral e ético, se houver, e há, e também os processos que levam uma pessoa a ter para si deveres e ter para si projetos. Bem, ganhamos de presente, neste momento, a fala do psicólogo Yves de Lattaille, que vem dar para nós educadores uma referência. O que é importante? Sabemos que isso pode acontecer, mas temos de estudar, conhecer e aprofundar os processos pelos quais nós, educadores, podemos, na relação com a criança ou com o adolescente, contribuir que ele vá conquistando níveis de complexidade na relação com os seus pares ou com o contexto onde ele vive. Que fique claro que a criança inicia sua vida e ela vai formar seus valores a partir da relação com os adultos que cercam o seu dia a dia. Ela vai aprender pela convivência, ela vai aprender pelo exemplo. É importante, inclusive, nós não esquecermos de que o comportamento moral ou as posturas éticas, elas são incorporadas, realmente aprendidas, quando a família ou a escola tem educadores que eles, na relação, já falam deste fazer
ético. Duas crianças estão brincando. A postura de um educador, mesmo a criança pequena, pode já querer resolver um conflito, que seja de tomar o brinquedo do outro, de uma forma que diga, entregue porque ele é pequenininho, mesmo que o outro seja pequeno. E não tem, às vezes, o discurso que ajude a fazer uma relação de troca, de aceitação. Você fica com um tempo, o outro com outro tempo. Então, nós, educadores, temos de nos preparar também discursivamente para educarmos bem, para facilitar essa formação. E é importante que a gente dê conta de que a moral ou a ética, ela é uma questão que vem da vida da criança. Onde ela vive, como sua vida se desenvolve num contexto onde ela estabelece as maiores relações com a cultura. Porque o que é importante é que ela vai revelar o que ela vive. Não existe uma aprendizagem de a criança já nascer com todas as condições psíquicas ou mentais para mecanicamente aprender a moral ou a ética, porque você está vendo um filme na televisão. Das imagens e dos programas digitais, ela pode aprender. Mas isso vai se transformar em desenvolvimento se tiver a mediação de adultos capazes e competentes de fazer a leitura com ela dessas vivências. Porque a criança é o que ela vive. Sim. Nós, seres humanos, somos o que vivemos e experimentamos. E, na verdade, esses comportamentos ou atitudes só se desenvolvem por experiências que acontecem no dia a dia, na família, na rua, na escola. Mas quem vai definir esta aprendizagem especificamente? Primeiro, papai e mamãe. Cada vez mais eu digo para os senhores pais, assumam o lugar da importância que os senhores têm. Os senhores são os primeiros seres de referência dos seus filhos. É porque eles imitam e olham que eles vão aprender. Eu li essa semana que uma fala até da Françoise Doutor, psicanalista francesa. Mas, inclusive, o autor citava, e eu achei interessante, fazia anos que eu não via alguém fazer referência a isso de novo. Quando a criança está brincando, que parece que não escuta nada e que não está olhando, é quando ela mais incorpora, mais ela vai bebendo e absorvendo aquele discurso e aquelas vivências. A primeira aprendizagem, gente, vem pela pele, a expressão, a forma, os sentimentos que você vai falando e expressando. Então, seria importante. O que Ives Lattari diz, existe uma construção de um conhecimento ético e moral. Existe. Vou acrescentar aqui, para quem tiver a curiosidade de aprofundar, que ele publicou um livro chamado A Construção do Sentimento da Vergonha, que é uma palavra que a gente não fala mais, mas que ele pesquisou nessa perspectiva. E eu, para encerrar, para entrar noutra questão, ainda diria que a inteligência, ela é a capacidade de resolver desafios. Mas podemos falar na inteligência moral? Sim, quando o ser humano expressa soluções para resolver conflitos com mediações, com competências de estratégias e soluções que consigam compatibilizar as relações. Então, quando a criança vê e observa, ela, de alguma forma, não são os fatos e as imagens que vão marcar a aprendizagem dela. Quem vai marcar é como ela observa quem está fazendo. A fala dos adultos, os comportamentos expressados. E quanto mais ela tiver afeto e vínculo, mais ela vai incorporando essas formas de fazer. Daí por quê? Vocês podem perguntar, e as regras das escolas? Para que servem as regras? Para que os regulamentos? Numa sociedade em crise, é importante que a gente não esqueça de refazer os contratos. Então, uma sociedade complexa como a nossa, entregar aos pais uma
um pequeno contrato de como são orientados as relações cotidianas da escola, ajuda a família a construir e se tornar uma parceira mais de perto. Esse aqui é um material que qualquer instituição pode fazer e produzir. Porque nós temos uma sociedade complexa, que nós temos que pensar no novo contrato social, um novo contrato natural do ponto de vista das relações com a natureza, um novo contrato onde hajam definições de relações afetivas, e esse é um pequeno contrato do dia a dia de uma escola. Porque na hora que você faz isso, a criança também cresce moralmente. O que é o caráter? A gente fala em moralidade e fala em caráter. O caráter vai ser construído também nessa regulação, porque as regras e valores, gente, podem não ter valor nenhum, se não tiver o exemplo, se não tiver o testemunho. Elas estão postas no contrato, mas podem nunca serem vivenciadas nas relações, no ambiente onde for para qual foi destinada. Então, Ivana... No ambiente da escola, desculpa interromper, existem as regras e procedimentos internos que regem a instituição. Isso. Né? E que, paralelo a isso, as normas, valores e éticos e morais dos alunos, eles estão sempre colocados em prática nos questionamentos que eles fazem, por conta dessas regras, que alguns verbalizam. São tantas regras, por que a gente precisa cumprir as regras? Para além dessa questão das regras, né, e procedimentos internos que devem ser cumpridos, e dos conflitos que são inerentes ao ambiente coletivo, né, que quando acontecem, o professor, enquanto mediador, ele reflete com os alunos, em que atividades do ambiente escolar vão aparecer comportamentos nos alunos que explicitem a compreensão dos valores éticos e morais deles? Bem, eu vou me deter então à escola. Se a gente olha a escola como um ambiente possível, porque é uma mini sociedade, de construir valores e crenças que facilitem a vida desse coletivo, qual é a primeira, eu coloquei como primordial, a escola ter definido qual é a visão de mundo que ela tem. A escola deve saber para que educar um ser humano. Que adulto, que criança eu quero ter no futuro? Fazer perguntas que já projeta a médio e longo prazo e deixa claro para os pais qual é o discurso da crença dessa educação. Por exemplo, a Monteiro Lobato acredita que o ser humano nasce com possibilidades de ficar em todos são inteligentes a priori, mas só vai ter desenvolvimento se o ambiente onde a criança está vivendo, ela tem adultos ou educadores que criem relações saudáveis de cultura, de alimentação e das condições de curiosidade e descobertas. Se a família descobre como é que a escola pensa, explicitou, que outra questão importante, que os pais saibam quais são as regras que orientam o cotidiano da escola, para que a criança encontre coerência no que papai e mamãe escolhem e no que a escola escolheu. Então, a escolha de uma escola também exige, eu diria que, em primeiro lugar para a família, é pensar, essa escola corresponde aos meus valores? Ela vai dar as significações que eu acredito para o futuro, para fazer meu filho uma pessoa que tem autonomia, vivacidade, curiosidade, mas também solidariedade, que seja parceiro e que olhe para o outro? Então, a escola, para mim, isso é fundamental. Primeira questão. A segunda, quando aparecem as questões na escola, que você colocou, em que momento, como é que na escola vai aparecer a construção desses valores? A outra questão que é fundamental, né, é que as crianças vai aparecer pela imitação na educação infantil, pela dramatização, pela relação com os jogos. Ora, se eu tenho uma professora que me propõe construir um circo com uma garotada de 3 anos, cujo pensamento é a capacidade de simbolizar a substituição do real por grandes outros referentes de representação, se essa professora vai mostrar os animais que interagem, vai trazer linguagens que a criança aprende e vai encontrando coerência no fazer e no falar, com certeza já incorpora. Se você tem no primeiro grau menor, que é a idade da construção,
é a idade de trocar nos jogos. A cobrança das regras serem mantidas naquele grupo geram negociações éticas. Por que eu tenho de seguir a regra se eu não quero? Mas se a maioria escolheu, e se eu quero brincar, eu vou ter de abrir mão de um pedacinho do meu desejo para então partilhar com aquele coletivo. Aí eu vou abrir um parênteses de provocação. Temos muito cuidado hoje que no livro chamado Jogo, o jogo é de Françoise Doutor, ela deixa claro uma questão importante hoje. Os desejos das nossas crianças hoje, elas estão sendo substituídos por uma leitura que gera contradição. Como elas são educadas sem encontrar no outro tempo em que elas possam arriscar, cair, descobrir, experimentar, fica um vazio de uma segurança. Então, eles são educados narcisicamente e passam a ter uma referência que é a inveja. Então, se o outro tem, todos têm de ter. Se eu não tiver, eu não vou me sentir adequado. Então, essas experiências de jogos, de trocas, vai porque a criança imita, aprende, observa e mais tarde ela fala aquela linguagem e age porque ela incorporou a significação. Não sei se deu conta. Exato, deu sim. Nós vamos assistir agora a um vídeo de um projeto chamado Espalha Fatos, orientado pela professora Shirley Pimentel, com os alunos dos 6º e 7º anos. É semanal que acontece e nele os alunos têm a oportunidade de expressar o seu pensamento crítico e discutir eticamente. E a notícia de hoje notícias do Brasil e do mundo. Os casos de sarampo no mundo já cresceram 300% em 2019. No Brasil, o governo procurou a Secretaria da Saúde de 7 cidades que foram suspeitas de ter sarampo. O dado do Ministério da Saúde divulgou que 92 casos foram confirmados em cada cidade. A situação é preocupante, mas os responsáveis pretendem realizar uma campanha de vacinação contra o sarampo ainda nesse mês de junho. Fonte G1. Eu acredito que a gente não pode deixar de pontuar essa experiência muito significativa. Como é fantástico o chamado espalha-fato, a gente ter clareza de que ele significa as crianças trazerem fatos da realidade para que na sala eles possam escutar e depois ter um debate entre eles que vai desenvolver a habilidade do pensamento crítico, da argumentação, das contradições, das discordâncias das aprovações. Uma experiência dessa desenvolve inúmeras atitudes e comportamentos éticos e morais. Comparar, analisar o fato, onde aconteceu, contextualizar. Então é muito feliz que a criança apenas não tem atividades de escritas, atividades de repetições, mas que ela possa ter a chance de se colocar para o grupo também para ser questionada. Como ser crítico também, né? Como para poder escutar, inclusive, as discordâncias. Isso, verdade. Então, estamos encerrando nesse momento a nossa entrevista com a professora Vera Tenório. Muito obrigada pela presença. E vamos assistir, mais adiante, a vídeos com os acontecimentos recentes agora da escola. Um projeto de matemática e a finalização do semestre com as festas juninas. Aí estão os jogos matemáticos com as crianças do ensino fundamental, com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico, a interpretação e a resolução de problemas. Do ponto de vista dos valores, vocês têm aí a capacidade de esperar, tolerar, escutar e respeitar o tempo do outro. E aí, mantendo as tradições juninas, os senhores podem ver um pouco do que foi a quermesse da educação infantil e do ensino fundamental. Teve pescaria, corrida do limão, tiro ao alvo.
brincadeiras típicas da cultura nordestina. Observem que, mesmo sendo uma atividade lúdica e festiva, as crianças estão revelando os valores que favorecem a sua organização, participação num coletivo. A função da escola não é para educar com prazeres só individuais, mas a meta médio e longo prazo é ensinar a pensar e viver em grupo, em coletividade. Nesse momento, com o tema O Grande Encontro na Monteiro Lobato, um grande palhoção montado na nossa quadra de esportes, que foi o palco para o belíssimo espetáculo junino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental novamente. Foi essa a festa que encerrou o primeiro semestre de 2019, bastante animada e carregada de cultura.
Mais uma vez agradecemos a sua audiência, agradecemos a presença da professora Vera Tenório, com suas falas sempre muito importantes para todos nós, e até o próximo programa.